Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião doutrinária na nossa casa. Para darmos início ao nosso estudo de hoje, para que nada nos interrompa, eu pediria a todos os portadores de aparelho celular que estivessem tirando o som dos seus aparelhos. E para nossa harmonização, a companheira Delma irá fazer uma leitura preparatória. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Franciscano de Xavier. A lição da noite é a 105. Sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus 5,14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetrarmos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda e ilumina. E assim, com essa leitura que aqueceu as nossas almas, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, em profunda gratidão. Vamos rogar a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, que nos fortaleça na fé, na busca constante no bem, para que assim, Senhor Jesus,
possamos ser essa luz na nossa vida, na vida daqueles que caminham conosco. Possamos colocar em prática, Senhor, os Teus ensinamentos, que aqui hoje vai ser falado pelo nosso companheiro. Que saibamos aproveitar o estudo de hoje, para que possamos sair daqui fortalecidos, com alegria, com bom ânimo, para que a gente não deixe que as dificuldades, que os problemas apague a nossa luz, para que amanhã possamos acordar com os nossos corações em festa, querendo ser essa luz que Tu espera de nós, Senhor Jesus. Obrigada, Mestre querido. Obrigada aos companheiros, tarefeiros, à equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que acolhe a cada um de nós com muito carinho nesta casa. Que assim seja. Hoje, primeiramente, queremos agradecer à Rede Amigo Espírita, que está disponibilizando esse espaço para que a gente possa transmitir a nossa palestra ao vivo pela internet. Basta acessar o canal 4, onde está escrito ao vivo. E depois essa palestra ela vai ficar disponível no YouTube. E hoje nós temos mais uma vez o nosso companheiro Hélio, que vai fazer o estudo de hoje. Ele vai falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Boa noite, meus companheiros e minhas companheiras. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. A proposta dessa noite é falarmos sobre o tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Um livro que nós, com certeza, temos informações. Um livro de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, escrito em 1938. E a gente queria, antes de falar exatamente sobre o tema, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, fazer dois questionamentos. Talvez duas lembranças, duas recomendações. A primeira delas, com relação à seriedade do estudo espírita. É na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 8, que Allan Kardec, o codificador, vai nos dizer que para se estudar Espiritismo seria necessário continuidade, regularidade e recolhimento. O Espiritismo é uma ciência que trata especialmente da comunicação entre os que estão vivos encarnados e os que estão vivos desencarnados. Uma ciência que requer dedicação, recolhimento, empenho no seu estudo. Em paralelo com a orientação do codificador, o Espírito Verdade, que foi o líder da equipe de espíritos superiores que trouxe a codificação através das mãos de Kardec, nos orienta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 5. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Dava-nos já a ideia, fortalecia a ideia da necessidade imperiosa de nós, espíritas, sermos estudiosos. No segundo momento, lembrando sobre a questão do Brasil, coração do mundo, eu queria trazer duas falas de Manuel Filomeno de Miranda, através das abençoadas mãos de Divaldo Franco. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, e no seu último trabalho, Amanhecer de uma Nova Era, ele nos alerta de que o momento do planeta, essa transição para a regeneração, essa regeneração já iniciada nos seus primeiros momentos, ela encontraria alguns obstáculos, dentre eles, inimigos espirituais, inimigos do Cristo, aqueles companheiros que talvez nós mesmos tenhamos ultrajado, usurpado,
maltratado imensamente, que hoje, desencarnados, estão militando contra Jesus. Formam pleiades de espíritos, turbas de espíritos em busca de combater o avanço da mensagem de Jesus. E Manuel Filomeno de Miranda vai dizer para a gente que nós, de forma indireta, nos tornamos inimigos desses companheiros, que um dia amarão, aprenderão a amar. Mas a verdade é que eles se utilizariam de algumas armas. Nesses livros há alguns alertas. E uma das que é mais falada é com relação à estratégia de se criar controvérsias, criar divisão através de questões doutrinárias. Então eles usariam de temas importantes para questionar e dividir os militantes da obra do Espiritismo que avançam na divulgação desse projeto de Deus para resgate da humanidade. E essa divisão aconteceria. Nós, espíritas, precisamos estar atentos, companheiros, para não sermos nós os elementos da desunião. E esse tema, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, eu tenho ouvido, infelizmente, vindo de alguns companheiros extremamente estudiosos, companheiros que eu guardo com um profundo sentimento no coração. Alguns militando, trazendo uma dúvida: será o Brasil realmente coração do mundo, pátria do Evangelho? Será que a espiritualidade não alterou o projeto diante de tantos fatos difíceis que temos acompanhado da nossa pátria? Então, nessa noite, a proposta é que a gente conclua, no final desse nosso tempo, de que o Brasil é de fato, e nós vamos provar aqui, que o Brasil é de fato o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Dito isso, então, nos aprofundamos. Quero convidá-los a voltarem comigo ao ano de 1453. O ano que, historicamente, é definido como o final da Idade Média. Óbvio que aqui, um ano estimado. A Idade Média foi sendo terminada ao longo de algumas décadas, mas se estipulou o ano de 1453. Se nós voltássemos naquela história, naquele momento, o que encontraríamos? Encontraríamos um cenário na Europa medieval, o mundo conhecido da época, um cenário de segregação, um cenário de divisão, um cenário de dor. Encontraríamos imensas fortalezas, cidades sitiadas. Encontraríamos reinos divididos por questões de batalhas e inúmeras guerras. Reinos isolados. Inimigos entre povos diferentes e povos da mesma nacionalidade. Havia uma total discrepância, havia uma total indiferença com relação ao valor da vida humana. Reino dividido. Se avançássemos um pouco mais, encontraríamos nos primeiros séculos, no século XII e no século XIII, o advento das cruzadas. Quando nós, em plena Idade Média, resolvemos, em nome de uma fé mística, retomarmos Jerusalém. E nós matamos. E nós fizemos atrocidades. Em nome de Jesus nós trouxemos sofrimento. Acompanhe o cenário de divisão, de dor, de violência. Se avançarmos um pouco mais e chegarmos ao ano de 1184, encontraremos a chamada Santa Inquisição, onde nós nos demos o direito e a autoridade de matar. Nos tornamos deuses. E aqueles que eram queimados por conta dos seus dons mediúnicos, até então desconhecidos, tinham que agradecer ao carrasco pelo sacrifício, pela purificação que vinha com o fogo. Imaginemos esse cenário, companheiros. Um cenário totalmente destoando da proposta de Jesus. O cristianismo não teria vindo para trazer divisão. Jesus viera plantar e implantar aqui o seu reino de amor. Mas era esse o cenário de sangue e de sofrimento que permeava aquele ano de 1453. Sangue, lágrimas, dívidas imensas que contraímos, dúvidas,
Um cenário ainda de medo, incerteza e insegurança. Resumindo, um cenário contrário às propostas do Cristo. Um cenário, digamos, por completo contrário às propostas do Cristo. Jesus, na sua plenitude de amor, por cada um de nós, espíritos individuais que somos, percebendo aquele acontecimento, aquele momento doloroso da civilização, percebendo que o seu projeto do cristianismo houvera falhado parcialmente, ele precisa reiniciar, em nome do resgate da humanidade, um novo projeto. E é dessa forma que ele reúne a sua pleiade de servidores especiais e monta um projeto de resgate no caminho de redenção da humanidade. Companheiros, acompanhem comigo os acontecimentos históricos e a sequência deles. Será muito importante para absorvermos esse conhecimento. Um programa, um projeto de resgate. Mais um. Moisés foi o primeiro, ele próprio no cristianismo foi o segundo e precisava avançar. No período que ele esteve entre nós nessa encarnação, Roma tinha a proposta, o projeto de implantar a justiça, e Roma falhou. Sim, os projetos falham, mas Deus não falha, Jesus não falha. Nós, humanos limitados, ainda falhamos, mas era necessário que se avançasse. Então, Jesus reúne sua pleia de espíritos, coordenadores do planeta, aqueles construtores da Terra, e agora monta um projeto. E esse projeto precisava ter um ponto de partida. E o ponto de partida foi escolhido Portugal. Por que Portugal? Essas mensagens estão reportadas e transcritas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Portugal era a nação daquela época mais humilde. E humildade aqui, num sentido não muito profundo. Essa humildade com o significado de querer menos, de se conformar com o simples. Portugal talvez fosse um dos países mais pobres, de menos conquistas, aquele que teria avançado menos nas batalhas, avançando no patrimônio alheio. Portugal. E Jesus parte de um ponto de humildade de Portugal para reconstruir o seu planeta, o seu plano de resgate. E aí nós abrimos um parêntese. Será que a humildade de Portugal era a ideal? Talvez não, mas era o que se tinha para começar. Às vezes, companheiros, nós queremos, para começar a servir a Jesus, estarmos muito melhor. É preciso começar a servir a Jesus com o que eu tenho. Lembra-se dos 3 pães, 5 pães e 2 peixinhos? O que tens em mãos para oferecer a Jesus? Portugal foi o começo do projeto de resgate na humanidade. E para a gente compreender essa questão da imperiosidade, de ser tão importante a questão da humildade, eu trouxe um texto de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que o lerei na íntegra, para nós compreendermos a necessidade da humildade. Diz Paulo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Uma linguagem de Paulo permeada pela religiosidade da época. Ele prossegue: mas aniquilou-se Jesus a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus, o grande exemplo de humildade. E esse texto, numa interpretação espírita, respeitando aqui as vertentes de outras religiões, nós compreendemos aqui que um dia, esses companheiros que militam hoje contra o Cristo, e todos nós,
um dia, nos renderemos ao amor de Jesus. Um dia compreenderemos que Ele é o Senhor. E nossos joelhos se dobrarão não por uma oposição e não por uma vingança, mas nos dobraremos voluntariamente por amor. E é essa humildade que Jesus espera e deseja de todos nós. Num contexto mais profundo, uma interpretação mais profunda, humildade é a capacidade de nós nos reconhecermos como realmente somos, com limitações, com dificuldades, ainda cometendo erros, alguns até graves, tendo os momentos de dificuldade maiores, mas é preciso que nos disponibilizemos e nos tornemos disponíveis para que Jesus se utilize daquilo que temos. Reconhecer aquilo que somos de fato é fundamental para que eu me transforme em alguém melhor. Passou a época, companheiros, passou a hora em que nós usávamos máscaras e disfarces. É preciso sermos autênticos para com Jesus. A hora é de verdade. Sigamos ao raciocínio, então. Esse projeto, então, começa em 1394. Jesus reúne a sua equipe e convoca Ismael. E diz a Ismael que ele será o espírito protetor de uma nova nação. Mas para que isso aconteça, ele precisa utilizar-se de Portugal. E ele chama então Eliu. Eliu é o espírito responsável pelas relações sociológicas do planeta Terra. Faz parte da equipe. Eliu, o mesmo Iléu lá, aquele mestre judeu, avô de Gamaliel, não é? Um homem de profunda sabedoria. Tem até uma história de Iléu que eu acho extremamente interessante contar aqui. Apareceu por lá entre os judeus um gentio. E o desafio dele era ele queria aprender o Velho Testamento de forma muito rápida. Ele queria ficar com um pé, ele queria ficar em um pé. Quando ele trocasse de pé, ele queria que os professores resumissem o Velho Testamento. E ele foi na escola de Shammai. Shammai era sério, mas rigoroso. E quando ele contou isso para Shammai, que queria aprender o Velho Testamento por trocando de pé, Shammai botou ele para fora e sem piedade. E ele passou na escola de Iléu. Iléu era reconhecido por ser amoroso, muito compassivo. E ele falou: poxa, Iléu, eu fui lá na escola de Shammai, eu só queria aprender o Velho Testamento trocando de pé, e Shammai não quis me ensinar. Aí, para surpresa dele, Iléu falou: não, eu te ensino, fica na posição. Aí ele ficou meio surpreso, ficou na ponta do pé. Quando ele trocou de pé, Iléu falou: amor. Aí ele: mas Iléu, só isso só. O resto é comentário. Vai e estuda. O resumo é o amor. Esse Iléu, então, ele vem. Ele, participando da equipe, ele agora resolve encarnar. E nesse planejamento, observe, companheiros, que é 60 anos, mais ou menos, antes do final da Idade Média. Às vezes a gente quer fazer a tarefa de Jesus sem planejar muito, né? Na última hora a gente resolve. O exemplo que a espiritualidade superior nos fornece é de seriedade e planejamento. A obra do Cristo precisa ser feita com muito cuidado, com muito amor, bem planejada, para que a gente possa mostrar para as pessoas que o nosso segmento é um segmento sério. 1394, um planejamento. Então, o nosso companheiro Léo agora vai encarnar como Dom Henrique de Sagres. Encarna em Portugal. E ele é um homem que tem um sentimento de amor ao desconhecido e sede de conhecimento sobre o além-mar. Ele olhava para os mares, para o Oceano Atlântico, e ficava imaginando o que haveria do outro lado. E esse homem começa uma escola de navegação. Não por acaso. E começa a construção de caravelas, imensas embarcações. E lá, no ano de 1500, essas caravelas, 3 delas, rumam para o Brasil.
Dizem que ia para as Índias e um vento forte trocou a direção das velas. Muitas histórias, mas eles chegam no Brasil. E um dos dados curiosos que a gente queria levantar aqui é que uma daquelas caravelas chamava Santa Maria. Santa Maria, Pinta e Nina. Será que por acaso? Será que não era a ideia de um novo nascimento do Cristo, uma nova pátria? Maria dando a luz de novo a Jesus numa nova manjedoura, com mais humildade? E encontro aqui e traz para cá essa aliança entre a Europa e o novo continente. A Europa e o Brasil, representados aqui por Portugal. Guardem essa imagem, companheiros, por alguns segundos. Ano de 1500. O Brasil é descoberto. Ao mesmo tempo, logo no começo, em 1512, na Europa, a Reforma Protestante. O projeto não acontece em um lugar só. A espiritualidade não trabalha de forma pontual, ela é abrangente. E a Europa vai seguir o rumo até chegarmos ao iluminismo. Será que o iluminismo, o nome iluminismo, é uma mera coincidência? Ou era a proposta de iluminação, de trazer a luz? Enfim, no Brasil, batiza-se a terra por Terra de Vera Cruz. Depois a terra do Brasil recebe o nome de Terra de Santa Cruz, sempre se reportando à cruz. E o Brasil então fica conhecido pela um conjunto de estrelas que é visto por nós a olho nu, chamado Cruzeiro do Sul. E o Brasil então recebe o nome de Pátria do Cruzeiro, simbolizando talvez a presença do Cristo, a cruz do Cristo, o seu símbolo, tornar esse símbolo do cristianismo. Depois passou a ser o peixe, mas a cruz que nós empunhamos em forma de espada, que usamos em nossos uniformes, por certo, na Idade Média. Mas a pátria do Cruzeiro. E é importante que a gente olhe para o céu. Os companheiros estão vendo ali as estrelinhas que formam o Cruzeiro do Sul? Vou aproximar para facilitar para a gente. Formando, de fato, a ideia de uma cruz. Nessa conversa entre Jesus, Ismael e Léo, a escolha desse novo continente para um reinício de um novo projeto, levava-se em conta essa ideia de estarmos sob a luz de uma cruz. Vamos adiante. Então, nesse planejamento começam a uma intenção de se explorar as qualidades dos povos. Primeiro deles, a pureza dos indígenas. Quando chegamos aqui, encontramos um povo puro, um povo mais simples, os indígenas. Talvez iletrados, talvez com uma cultura limitada para a população da época, mas esse ingrediente de pureza seria utilizado na construção do novo povo. Além dos indígenas, havia a esperança dos portugueses degradados. Aqueles indígenas que inicialmente enganados pelos portugueses, e aqueles portugueses que vieram, eram pessoas não gratas, não muito bem-vindas em Portugal. Alguns deles condenados. E na intenção de afastá-los de Portugal, deram a oportunidade. Você vai naquela caravela. Se der sorte, você está livre. Se a caravela afundar, um problema menos para Portugal. Mas esses homens encontraram uma terra. Enganaram aqueles índios, fizeram algumas falcatruas, eram homens ainda ignorantes, mas estavam com o coração cheio de esperança. Tem povo, nosso povo é muito marcado pela esperança, não é? Nós estamos aí no meio de uma Copa do Mundo, com uma equipe que, na minha opinião, ainda não se firmou tanto, o assunto não é esse, mas estamos cheios de esperança para amanhã, então. Esperança. E iria se utilizar da pureza dos índios, a esperança dos portugueses degradados, somados à força de trabalho dos africanos. Homens fortes, que viriam para aqui, nesse projeto de Ismael e de Jesus, não como mão de obra escrava. Isso foi um deslize por conta do egoísmo, do orgulho, por conta da ganância. Eles viriam como mão de obra
remunerada. Mas a ganância, o abuso, mais uma vez, não invalidaram o projeto do Cristo, mas nos criaram alguns prejuízos. Até hoje, companheiros, nós temos uma dívida imensa por conta de algumas ações que tomamos com relação àqueles companheiros porque tinham uma cor de pele diferente. Mas a força desses companheiros somava-se aqui então ainda a cultura dos europeus. E começa a chegar os europeus, chegaram os holandeses, chegaram os alemães, os franceses. E tudo isso somado tinha como intenção e planejamento construir um povo com ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Os companheiros se recordam de alguma coisa quando eu digo liberdade, igualdade e fraternidade? Lembramos de Revolução Francesa? Lembramos dos acontecimentos no antigo continente? Esses homens levariam também no futuro a ideia completa e correta de liberdade, igualdade e fraternidade. Começaram a encarnar aqui nomes importantes. Martim Afonso de Souza, Manuel da Nóbrega, uma das encarnações de Emmanuel, o Padre Anchieta, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes e tantos outros, com o ideal, com o desejo de liberdade, de igualdade, de que os povos pudessem se encontrar e se unir e nos víssemos todos como uma grande família, como irmãos que de fato somos. Eram esses os sentimentos embrionários desses homens. E é importante colocar aqui, companheiros, que para a gente construir um castelo, a gente vai de tijolo em tijolo. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, né? Às vezes a gente pensa que só vale quando a gente faz algo muito perceptível. Não é verdade. É importante fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance. O seu tijolo faz falta na obra de Jesus. Não se omita de oferecê-lo. Às vezes a gente pensa, mas eu não sei fazer isso. Experimenta fazer. A gente tem que começar. Eu nunca dei aula da educação infantil. Experimenta. Vai lá, faz. Nunca fiz palestra. Experimenta. Haverá sempre uma oportunidade de trabalho na causa de Jesus, a fim de construirmos esse mundo que está em nossas mãos. Manuel Fernando de Miranda vai nos chamar de apóstolos da nova era. Companheiros, somos nós espíritas que vamos levar as informações doutrinárias para que outros segmentos religiosos se permeiem desses conhecimentos e nós possamos avançar esse mundo para a regeneração, para tornar esse planeta um lugar melhor. Esse é o projeto do Cristo, tijolo em tijolo. E eis que essa união de raças construiria esse povo pacífico. E eu linkei aqui com Mateus, capítulo 5, versículo 9, palavra de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Interessante a questão da pacificação, né? O Brasil como uma marca para o mundo de um país pacífico. Um país que seria conciliador, e somos, de fato conseguimos ser. Na continuidade de Mateus, ele vai dizer que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansitude, autopacificação, como pré-requisitos para herdarmos um mundo melhor. Então, os passaportes para a regeneração, companheiros, para essa tão falada nova era, não significa já termos prontos as obras, mas estarmos com o desejo sincero de nos melhorarmos, de nos pacificarmos, sermos mansos e compreender que o nosso trabalho é de tijolo em tijolo. Sigamos a ideia, então. Dentre esses tijolos, eis que surge no Brasil professor Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, patrono da casa, patrono da UEC, da União Espírita Cristã. Dr. Adolfo morava no Rio de Janeiro, conhecido como médico dos pobres, um católico fervoroso, um homem íntegro, mas que já encarnara com uma missão de trazer para o Brasil o Espiritismo. E observe que ele recebe de um amigo dele, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, no ano de 1875,
Kardec, ao vê-la desencarnado em 1869, 6 anos depois, 7 anos depois, mais ou menos, ele recebe uma tradução do Livro dos Espíritos. Imagino que deve ter sido uma coisa bem rústica. E ele, católico, trava consigo mesmo um diálogo. Ele diz assim, nossa, deve ser pecado ler isso. Eu não vou querer ler isso. Mas ele está com o livro. E a viagem de bonde, hoje ele morava no Rio de Janeiro, levava 1 hora mais ou menos. Ele resolve folhear o Livro dos Espíritos. Durante aquela viagem ele vai folheando. No final, quando ele chega, ele diz assim, ele pensa assim, eu já conheço isso. Eu já vi isso em algum lugar. E entendeu a lógica espírita. E esse homem se aprofunda e começa a estudar o espiritismo e se torna um grande divulgador. Se torna um daqueles mais importantes no Brasil para a divulgação do espiritismo. E mais que isso, ele começa a incorporar ao espiritismo uma vertente religiosa, muito mais ligada a uma crença que nós temos. A questão mística, a questão da religiosidade brasileira. E nasce, então, essa aliança Brasil-Europa, agora no sentido da França trazendo o conhecimento. E no cenário surge Chico Xavier, o nosso Chico, Francisco de Paula Cândido Xavier. Um outro tijolo importante, né? Um homem que trouxe um complemento do entendimento espírita. Um homem que alguns questionam ser até a encarnação de Allan Kardec. Isso não importa. O que importa foi o que ele fez, o que ele trouxe. E esses homens começam a criar no Brasil um espiritismo diferente. Um espiritismo com cunho religioso. E aí a gente vai compreender então, baseado nisso, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho, por quê? Pátria do Evangelho. Porque esse entendimento que lá fora não existia, nasce no Brasil. O espiritismo da forma que nós conhecemos, companheiros, é nascido no Brasil. Fazia parte do projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, estipulado por Jesus. Pátria do Evangelho. Vamos compreender isso. Se nós formos hoje a Paris, por exemplo, e visitarmos a primeira casa espírita fundada por Kardec, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós não vamos encontrar uma reunião como essa. Vamos encontrar estudiosos espíritas profundamente voltados para a questão científica, provando a comunicabilidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, reuniões mediúnicas, mas um projeto não de interpretação literal do Evangelho de Jesus, mas buscando a face ciência do Espiritismo. Mas graças então a brasileiros, está fundado lá o Conselho Espírita Francês, oriundo do Conselho Internacional Espírita, conselho esse fundado nos Estados Unidos, não é? A Delma teve o privilégio de estar lá na fundação desse Conselho Internacional Espírita, e agora nós brasileiros exportamos para a Europa, para a França, para outros países, essa forma nova de espiritismo. O espiritismo que nos convida à responsabilidade moral. O espiritismo na sua face religiosa. E aí então, é o caminho de volta. Aquelas mesmas caravelas que vieram trazendo a esperança, agora retornam trazendo esclarecimentos. As obras de Chico Xavier, que são as obras de André Luiz, através de Chico Xavier, que narram a vida no plano espiritual, a vida no mundo espiritual, complementam, estão plenamente de acordo com o Livro dos Espíritos e com toda a literatura de Kardec. E agora esses livros voltam, traduzidos em vários idiomas. E o mundo começa a compreender um espiritismo que apresenta Jesus consolador, Jesus amoroso, esse Jesus fora ciência, fora filosofia, que também o é, mas o Jesus sobre o prisma da doutrina dos Espíritos. E aí então, a aliança Brasil-França se expande por toda a Europa. Um projeto de Deus, de Jesus, para reconquistar o homem, o caminho da redenção, a grande terceira revelação. Por isso, Brasil, pátria do Evangelho.
Pensarmos em Brasil, coração do mundo. Nós já sabemos que o Brasil é o celeiro do mundo. Nós somos, em termos de área, eu acho que é o 4º maior país do mundo, não é isso? Nós só perdemos para os Estados Unidos, para o Canadá e para a União Soviética, para a Rússia, né? Me parece que é isso. Só que a diferença é que, além de extensão territorial, não sei se a Austrália também, eu não sei. E o Brasil, além da extensão territorial, aqui tudo que se planta dá. A terra é fértil, é produtiva. Só para a gente ter ideia, assim, em termos de comparação, hoje, o país que fabrica a melhor cidra, o melhor espumante, é o Brasil. E com uvas brasileiras. Até pouco tempo atrás não se plantava uva, né? O Brasil não tinha possibilidade de plantar uva. Mas é um país que tudo dá. Isso nós já compreendemos. Um país que pode alimentar o mundo. Mas de celeiro do mundo para coração do mundo, qual é o significado? Vamos observar que o Brasil, no seu formato, no mapa, se a gente forçar um pouquinho a barra aí, ele lembra de alguma forma um coração, não é? Não é exatamente um coração, mas lembra. Tem uma lembrança do coração. Não é? Não dá uma aparência? E é desse coração que vai dizer Jesus no capítulo 13 do livro de João, versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Companheiros, abrindo mais um parênteses aqui, nem sei se fechei os anteriores, mas a marca do cristão precisa ser o amor. A nossa luta diária, pessoal, precisa ser pela aquisição da capacidade de amar. Nós, às vezes, nos perdemos, nos embebedamos com outros conceitos muito mais ligados à filosofia e à matéria, e esquecemos que a nossa missão, como espíritos imortais que somos, é destacar em nós mesmos o amor. E o amor como Cristo nos propôs. Há duas passagens em que o Cristo fala-nos do amor. A primeira delas, quando ele é inquirido pelo fariseu, que na verdade vinha tentando prová-lo, e pergunta qual seria o grande mandamento da lei. E ele responde, baseado nas informações que detinha do livro de Deuteronômio, também do livro de Números, e ele vai dizer, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a este, o próximo como a ti mesmo. Era aquele começo do ministério do Cristo, mas já no final, ele agora já tendo vivenciado o amor entre os seus discípulos, e em volta, com todos aqueles com quem militava, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Agora ele se coloca como exemplo. Então o nosso aprendizado de amar, companheiros, precisa estar focado na forma em que Jesus amava. E nós seremos seus discípulos, seremos conhecidos por seus seguidores por amarmos. Interessante que a gente pode abrir aqui um parênteses, então, que não há nenhum rótulo religioso. O rótulo religioso, a marca é o amor. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala sobre as diversas moradas na casa do Pai, ele vai abordar a questão do planeta de regeneração, esse que a Terra está na sua fase inicial. Ele vai dizer que os habitantes da regeneração teriam escrito em suas testas a palavra amor. Há um link, há uma ligação profunda. É preciso que eu procure desenvolver a capacidade de amar. Mas eu quero abrir um parênteses. Dentro do próprio parênteses, isso vai ficar complicado, mas vamos lá. Estão me entendendo, né? É preciso que eu entenda que algumas vezes eu não vou conseguir. Nós podemos falhar, companheiros. A gente tem que falhar de vez em quando. Nosso nível de perfeição moral ainda é muito pequeno. De vez em quando eu falho. E quando eu falho, eu preciso me perdoar, me reconstruir e começar de novo. Não dá para desistir, não dá para voltar atrás.
É preciso continuar amando sempre. A proposta é servir, é perdoar, é trabalhar, é esperar. É continuar sempre olhando para o Cristo e entendendo que somos nós, que seremos no futuro os Espíritos perfeitos, que traremos esse amor que esses companheiros de hoje, da espiritualidade maior, nos trazem e nos assistem. Então a nossa marca seria o amor. E essa marca sairia do Brasil. Essa luz iria clarear o mundo. É o projeto de Jesus. Se a gente parar para olhar lá em Mateus 5, versículo 14, o texto que foi usado na leitura preparatória, quando Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo, recai sobre nós, queridos, uma imensa e intensa responsabilidade. Nós somos a luz do mundo. No complemento dessa passagem de Jesus, ele vai dizer: e ninguém que acende a candeia coloca embaixo da mesa, mas coloca no alqueire para clarear. E companheiros, onde há luz não pode haver trevas. Esses nossos companheiros do invisível que ainda militam contra Jesus, um dia se renderão, abrirão a sua guarda e compreenderão que o que nós mais queremos e mais precisamos é nos afinizar com Deus e com seus ensinamentos. Por isso Davi dizia: a minha alma tem sede de Deus. Por isso agora, se você olhar para o seu coração, o companheiro internauta também olhar para o seu coração, nós vamos ver que há uma paz. Sabe por quê, companheiros? Porque a sua sede de Deus aqui agora está sendo saciada. O que a sua alma quer é Deus. O que nós queremos é migrar, nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então nós somos a luz do mundo. Esses apóstolos responsáveis por levar para o mundo a luz de Jesus. Falando em paz, falando em amor, na verdadeira fraternidade, nessa liberdade, nessa igualdade. Um povo totalmente diferente. A gente olha para vocês aqui agora, cada um é diferente do outro, mas somos iguais. Essa mensagem é passada para o mundo e precisa ser passada de forma clara, concisa, com seriedade, para que as pessoas possam compreender e se beneficiarem da verdadeira mensagem do Cristo. Às vezes nós temos uma ideia de um Jesus distante, não é? Eu me lembro quando eu caminhei pela estrada da igreja evangélica por 2 vezes, fui evangélico 2 vezes nessa busca por Jesus, e agora me sinto feliz por ter encontrado de fato, mas eu tinha um certo receio, eu tinha um medo de Deus. Jesus estava muito longe, né? Jesus estava no seu coração, companheiros. Ele diria que o reino de Deus está dentro de vós. Nós precisamos construir em nós mesmos um lugar especial para Jesus. Vamos avançar. Capítulo 30 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O ano é 1938. Eu queria aqui trazer uma ideia para os mais incrédulos. Imagina quando esse livro foi escrito, um ano antes da Segunda Grande Guerra Mundial. 6 anos depois, 5 anos depois, foram de luta intensa, né? Onde, por exemplo, surge Adolf Hitler, grande Segunda Guerra Mundial, as bombas atômicas, não é? Eu estou misturando a história? Não, é isso mesmo. Era esse o cenário. Alguém deve ter dito: nossa, escreveu esse livro, mas está errado. Estão dizendo que vai ficar melhor, mas está ficando pior, não é? E as coisas passaram. Talvez o momento nosso histórico também hoje nos crie alguma dúvida. Temos visto algumas manifestações muito violentas, né? Temos visto a mídia valorizando cada vez mais os assassinatos terríveis e tremendos que têm acontecido. Assassinatos esses com requintes de crueldade que no futuro não acontecerão. Acontecem hoje e tem explicação. Não cabe dizer que agora não dá tempo. Mas está acontecendo uma reformulação nas zonas umbralinas, rapazes. Espíritos que lá estavam, talvez há séculos, estão encarnando compulsoriamente.
São esses que, além de matar, além de esquartejar, fazem empadinha do defunto. Não é? Extrema crueldade. São companheiros que vão um dia se render ao amor de Jesus. Talvez precisa reencarnar em outros orbes, talvez em mundos primitivos, ou de provas e expiações no seu início, para desenvolverem-se e para ajudarem aqueles que estão lá com a bagagem de conhecimento que já tem. Mas em 1938, o capítulo 30 vai dizer para a gente: o Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Então a nossa atitude, a nossa atividade mais importante é nos tornarmos operários bons do Evangelho e concentrar nossos esforços na atividade dos esclarecimentos. Só podemos mudar o mundo, companheiros, pela educação, né? Por isso que Emmanuel vai dizer na sua literatura, no capítulo 40 do livro, que me foge o nome agora, mas ele, uma frase conhecida, vai ficar como dever de casa para os companheiros aí, então na próxima oportunidade eu trago. Ele vai dizer para a gente que a maior caridade, o livro é Estude e Viva, capítulo 40, a maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a sua própria divulgação. E nós nos escondemos às vezes numa capa de nós não somos proselitistas, e o nosso vizinho está sofrendo. E eu não digo, eu não falo que eu sou espírita, né? Eu tento me omitir por quê mesmo? Eu preciso assumir a minha religião, eu preciso mostrar para as pessoas que o Cristo que eu acredito é amoroso, que não punha, não condena, que não manda para o inferno, que vai me dar quantas chances eu precisar. Porque ele mesmo houvera dito que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Mas a ovelha tem a liberdade de escolher, de dizer sim ou não para o Cristo, de dizer sim ou não ao projeto Brasil, ao projeto Mundo, ao projeto Terra, de tornar esse planeta um lugar melhor e avançarmos para depois, então, de regeneração para mundos felizes, até galgarmos a classificação de mundo celestial, aonde nós estaremos presentes, companheiros. Mas é preciso que hoje eu intensifique a minha reforma íntima, a minha mudança pessoal. Mesmo que eu erre, eu começo de novo. Não dá para ficar parado. Não dá para estagnar. E entender que é o projeto de educar, de levar a informação clara, límpida desse Espiritismo, vertente religiosa, produzida no Brasil, que vai se expandir e já está se expandindo para o mundo inteiro. Seremos nós que temos essa função de nos tornarmos, nos classificarmos como os bons operários do Evangelho. Eu começo isso aonde? Na minha casa, na minha família, no meu local de trabalho, entre meus amigos, fazendo o que me cabe fazer. Talvez seja um sorriso, talvez seja um abraço, talvez seja perdoar mais, talvez seja compreender mais, me colocar no lugar do outro, ser indulgente, vivenciar a verdadeira caridade, como dizia Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, indulgência para as imperfeições alheias, benevolência para com todos, perdão das ofensas. Talvez seja essa a minha necessidade pessoal para me inserir nesse projeto de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E parar de criar divisão, de criar polêmica, de querer dizer que não é. E eu trouxe aqui uma informação muito interessante. Mais uma coincidência? Vamos analisando. Está aí a bandeira da nossa pátria tão querida. E dentre os símbolos que constam dessa bandeira, está ali no meio ali o Cruzeiro do Sul. Vou botar mais perto, tá vendo? Eu vou aproximar. Interessante que ele está invertido. O Cruzeiro do Sul está virado. Será que o desenhista errou a posição da estrelinha? Que coisa impressionante. Sabe por quê, companheiros? Porque o Cruzeiro do Sul está sendo visto de cima.
pelos olhos de Jesus. Por isso a estrelinha está no lugar trocado. Porque a visão é dos altiplanos superiores. É da comunidade solar, onde o nosso mestre habita. Vendo-nos, vendo o nosso país e vendo-nos. Porque um país é feito pelo seu povo. Se nós queremos passividade, sejamos pacíficos. Se nós queremos avançar, levar essa mensagem de luz para as pessoas, construamos a luz em nós mesmos. Simples. A gente podia terminar aqui, mas eu quis colocar essa imagem. Esses protestos que temos visto, mais intenso, menos intenso, contidos pelas equipes de Ismael. Havia aí uma ideia, se falava que a Copa do Mundo nem aconteceria, e a gente tem visto uma Copa organizada e acontecendo. Mas por que isso está se passando agora? Como que nós espíritas temos que entender isso? Por conta disso o Brasil não é mais coração do mundo, pátria do Evangelho? E ouvindo recentemente o companheiro Haroldo Dutra, nas suas preleções, eu fui fazer uma tarefa em campo semana passada, fui fazer uma palestra comemorando 82 anos de uma casa espírita lá, da Grupo Espírita Severino Rosa, lá em Campos, e fui com o Haroldo Dutra, né? Agora eu vou com ele, né? Ouvindo ali as palestras. Né? E ele dizia que para a gente fazer um delicioso omelete, é preciso quebrar os ovos. É preciso compreender que para quebrar ovos não precisa de violência. Não é essa a proposta. Mas é preciso de transformação. É preciso de reforma. A gente vai fazer uma reforma em casa, não é? Vai atualizar o banheiro, botar aquela cubinha de sobrepor. Nossa, poeira, suja tudo, faz barulho. É assim. Reforma dá trabalho. Mas depois fica tudo bonitinho, tudo no lugar, todo mundo feliz, a esposa sorrindo, né? Você não pode usar muito para não sujar o negócio. Mas é assim. A gente precisa entender que esse momento de turbulência pelo qual o Brasil passa não invalida a sua missão de ser a pátria do Evangelho, de ser esse coração do mundo. Jesus está no comando e continuará nos comandos. Surjam o que surgir. Jesus é invencível. E é Paulo de Tarso que vai dizer para a gente, escrevendo a carta aos Efésios, aos Tessalonicenses, ou aos Romanos, me confundi. Mas ele vai dizer, em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O amor de Cristo nos faz vencedores. Porque nós não olhamos apenas o momento. Nós não olhamos apenas esse plano físico. Nós sabemos que somos espíritos imortais e haveremos de continuar a nossa jornada para desenvolver o amor. E é através de João Evangelista, na carta que ele escreve em Pátimos, na ilha de Pátimos, sua primeira carta, que ele diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que a experiência de amor de Jesus, companheiros, possa nos fazer vibrar em amor. No amor prático, no amor possível, no amor que está ao meu alcance, mas no amor que exige de mim. Que eu possa fazer hoje a decisão, sentados aí, de, a partir de hoje, amar mais intensamente. E fazer a minha parte nesse projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que o Cristo nos ampare. Nós agradecemos ao nosso companheiro Hélio, que ele continue, seus estudos para nos trazer essas informações tão claras, tão esclarecedoras para nós. E agora nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento.
Vamos mentalizar Jesus, colocar em nossa tela mental este mestre, amigo e carinhoso. Pai amado, Jesus querido, Mãe Santíssima, Bezerra, espiritualidade maior, amigos espirituais que se encontram aqui presentes, acompanhando os trabalhos da noite. Agradecemos, Senhor, infinitamente por esta oportunidade. Agradecemos pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de já ter essa consciência de estarmos aqui hoje, à noite, após um dia de trabalho, dedicando a aprender, a ouvir o Evangelho do Cristo. Agradecemos, Senhor, pela palestra da noite. Agradecemos por esta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho, abrindo tantas portas de estudo, de socorro, de aprendizado. Pai amado, pedimos a Ti que possa nos fortalecer nessa caminhada, que nos ajude, que nos ampare, para que possamos pegar estes ensinamentos tão preciosos e colocá-los em nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a praticá-los. Ensina-nos a construir o bem em nossas vidas e em nossos corações. Ensina-nos a perdoar e a amar como Cristo nos amou. Agradecemos imensamente e pedimos a Ti que possa estender essas bênçãos a toda a espiritualidade, a todos os nossos irmãos desencarnados que aqui estiveram conosco. Agradecemos por tudo e pedimos que a Tua paz, que o Teu amor esteja sempre em nossas vidas. Acompanha-nos com o Teu amor e o Teu carinho e assim, Pai, agradecidos, encerramos a reunião desta noite. Que assim seja.